Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. As leituras do mês de janeiro de 2025, tem muita coisa, nas férias eu consegui ler, eu acho que foram 10 livros no total. Então, pro YouTube vai tudo direto, de um videozão só. Pro Instagram eu vou dividir de 3 em 3, um vídeo com 4 livros e vai ficar assim, tá bom? Eu vou começar por 3 livros que são meio que biográficos ou autobiográficos: Sir Richard Francis Burton, Cozinha Confidencial e Em Busca de Mim. Esse foi o primeiro livro que eu finalizei em janeiro. Eu já tinha começado a leitura dele no fim de dezembro de 2024 e finalizei em janeiro. O livro Sir Richard Francis Burton, o agente secreto que fez a peregrinação a Meca, descobriu o Kama Sutra e trouxe as 1001 noites para o Ocidente, de Edward Rice, pela editora Companhia de Bolso, com tradução de Denise Botman. Esse livro faz parte dos meus 40 livros de não ficção para ler antes dos 40. Eu tinha altíssimas expectativas para ele. Eu achava que ia se tornar um dos meus favoritos, mas eu tava com as expectativas muito erradas, assim, porque eu não sei porque eu achei que esse autor era historiador, e ele não é, ele é jornalista. E isso não é um problema, tá? Mas é porque eu tava esperando um livro que falasse muito sobre o orientalismo, que é, para mim, o contexto que permeia a vida desse homem, desse agente britânico. O Sir Richard Francis Burton foi um agente da Inglaterra no período do imperialismo. Ele começou as suas viagens indo para a Índia como um soldado, e depois ele começou a ser um explorador em nome da Inglaterra em vários outros países, ou vários outros territórios, né? Pela Ásia, pelo Oriente Médio, pela África, até no Brasil ele chega a vir, Brasil, Paraguai, Argentina, ele visita. Tá tudo bem descrito aqui, ó, um livro grande. Só que eu achei que ficou muito seco, assim, ficou muito relatado, muito detalhado na vida do Richard Francis Burton, que era a intenção mesmo do autor, já que é uma biografia, mas eu esperava que fosse feita uma... Imagina que você está vendo o negócio muito de perto. Eu queria que o autor tivesse se afastado um pouco e visto a figura geral. Falado sobre a Inglaterra imperialista, falado sobre o que é o orientalismo, porque esse personagem, que é real, né, um personagem de não ficção, realmente existiu, ele era muito interessado pelo Oriente, ele tinha boas intenções, mas ele era parte de um mecanismo imperialista, né? E eu queria que isso tivesse sido mais abordado, mais destrinchado. Não foi. Foi um livro 4 estrelas, por aí, pra mim. Outra biografia que eu li em janeiro foi Em Busca de Mim, da Viola Davis, pela editora Best Seller, com tradução de Karine Ribeiro. É um livro que tem 266 páginas, eu li no Kindle, e eu li para o Piquenique Literário, de janeiro de 2025. É a autobiografia da Viola Davis, uma grande atriz dos Estados Unidos. Inclusive entregou o prêmio, o Golden Globes, para a nossa Fernanda Torres, agora no começo do ano. E é um livro que narra a vida dela, né? Também achei um pouco relatado demais. Eu não me envolvi tanto emocionalmente com o livro, embora ele seja muito pesado em termos de temática. Ela passou por, assim, absurdos, ela passou por pobreza, violências diversas, racismo. Ela consegue mostrar tudo muito bem, mas não me tocou num nível pessoal mesmo, assim, emocional. Eu tô falando isso porque eu já ouvi a Viola contar algumas passagens da vida dela em vídeo, em entrevistas e tal, e eu fico muito mais envolvida, muito mais emocionada quando ela fala, o que faz todo sentido, porque ela é uma atriz e não uma escritora, né? Mas assim, achei um livro ok, bom, um livro bom, o conteúdo dele é bom, mas a forma dele não foi a que mais me empolgou. Agora eu também não lembro a nota que eu dei, mas eu acho que foi por volta de 4 estrelas. Já este aqui, do Anthony Bourdain, Cozinha Confidencial, foi muito bom. Esse eu gostei bastante. A editora é a Companhia de Mesa e a tradução de Beth Vieira e Alexandre Boyd. É um livro muito irreverente, olha só, ele tem até... Eles fazem nas páginas como se fossem umas anotações do Anthony Bourdain, ó, uns sublinhados, isso aqui é tudo dele.
do próprio autor, né? Anthony Bourdain é um chefe, foi um chefe de cozinha lá dos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem foto dele aqui. Ele ficou famoso por ser host de programas de TV sobre comida. Ele começou a fazer programas viajando também, contando sobre a cozinha local. Eu conhecia ele daí, da televisão, mas o que o tornou famoso foi esse livro, Cozinha Confidencial. É um livro muito mesclado, ele conta muita coisa da vida dele, então ele também é um livro um pouco autobiográfico. Como é que ele se encantou pela comida, como é que ele entrou para a parte profissional de ser cozinheiro, depois de ser chefe de cozinha. Mas também ele conta segredos dos restaurantes de Nova York, ele conta perrengues da cozinha, assim, coisas muito absurdas, inclusive envolvendo violência, preconceitos, crimes também. Fala de viagens dele. É um livro, eu achei muito variado. Gostei do formato, da escrita dele, é sem papas na língua, ele não quer parecer bonzinho pra ninguém. O Anthony Bourdain foi, às vezes, uma figura polêmica mesmo. E ele narra, eu senti que ele narra a vida como ela é. Não como a gente gostaria que fosse, não como seria o mais correto, sabe? E isso foi muito honesto, na minha opinião. Além de muito interessante, assim, muito agradável, dá vontade de ler, parece que você está lendo um monte de fofoca. E depois eu assisti o documentário sobre o Anthony Bourdain, chama-se Roadrunner, e achei muito bom também. Vale a pena, recomendo tanto o livro quanto o documentário. Agora vamos a 3 livros de não ficção que eu finalizei em janeiro de 2025. Falando de música, A Vida Não É Fácil e A Linguagem Invisível da Tipografia. Vou começar por esse. A Linguagem Invisível da Tipografia, de Eric Spiekermann, Escolher, Combinar e Expressar com Tipos, pela editora Blucher, com tradução de Luciano Cardinali. Esse livro eu comprei na festa da USP de 2024, ele é todo em formato de revista, até o papel parece papel de revista, e é sempre assim, nesse mesmo formatinho, ó, desse lado aqui, sempre tem uma imagem bem grandona, e do outro lado, nós temos um texto principal e alguns textos auxiliares, alguns boxes, alguns exemplos tipográficos e tal. Eu gosto muito de tipografia, não sei porquê, é uma coisa que me fascina um pouco, eu não sei quase nada, e eu achei que esse livro seria uma boa introdução. Só que ele é estranho, eu achei um livro estranho, porque às vezes ele é muito básico, tipo, ele usa muitas analogias que são interessantes, mas que às vezes chegam até a ser infantis, tipo, quando ele fala que a tipografia é como se fosse uma roupa que você troca, depender da ocasião. Beleza. Mas ele vai desse infantil para um nível expert, sem te explicar nada, sabe? É um livro que fica variando entre o muito fácil e o muito difícil. E não sei, achei esquisito, não encaixou comigo, infelizmente, porque eu queria muito que fosse uma introdução bacana. Li esse aqui, A Vida Não É Fácil, de Kiran Setia, pela editora Vozes Nobilis, com tradução de Salmer Borges. O subtítulo do livro é Como a Filosofia Pode Nos Ajudar a Encontrar o Nosso Caminho. Esse livro ele é dividido em alguns capítulos chamados Enfermidade, Solidão, Luto, Fracasso, Injustiça, Absurdismo e Esperança. Ele parece um pouco de autoajuda, né? Mas não é. O autor é professor de filosofia no MIT, Massachusetts Institute of Technology, embora ele seja do Reino Unido. E, na verdade, a proposta dele é muito interessante. É tentar usar a filosofia como ferramenta para superar alguns obstáculos pelos quais todo mundo passa, que são esses, né? Doença, envelhecimento, luto, de um modo geral. Então ele traz pra gente alguns insights de filósofos, alguns exemplos pessoais pelos quais ele passou ou ainda passa. Marquei bastante coisa. Eu gostei mais do começo do livro. Eu gostei muito da introdução, que é quando ele explica essa linha geral do livro, qual é a intenção dele com esse livro, e do primeiro capítulo, que é esse sobre a enfermidade. Outra coisa que eu gostei muito é que ele traz muitas referências de autoras, filósofas ou não, né, de escritoras de ficção, por exemplo.
Eu sei que é o que todo mundo deveria fazer, trazer referências tanto masculinas quanto femininas, mas não é o que todo mundo faz. Então eu queria deixar esse elogio também para esse autor. Um livro interessante. E esse aqui, falando de música, do Leandro Oliveira, 8 lições sobre música clássica, pela editora Todavia. Esse livro eu ganhei de presente da minha escrita misteriosa e eu li para o desafio do Vitor Almeida, Geek Freak, do mês de fevereiro. Já era do mês de fevereiro, porque eu li em pouquíssimo tempo esse livro. Eu achei que eu só ia terminar em fevereiro, acabei terminando em janeiro mesmo. São 8 ensaios. Esse autor, ele é especialista em música, anfitrião do projeto Falando de Música, e nesse projeto ele comenta o repertório semanal da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que é o ZESP. E ele fala de um jeito delicioso sobre música clássica. Ele, por exemplo, diz o que é música clássica, como é que ele define, porque existem várias definições. Ele vai falar um pouquinho sobre a etiqueta, entre aspas, dos salões em que se apresentam as orquestras. E vai fazer críticas sobre isso também, tá? Ele é muito... Assim, achei uma pessoa, pelo menos pela escrita do livro, eu vi uma entrevista dele no YouTube também, eu achei ele uma pessoa muito acessível, que é o oposto do que a gente costuma pensar quando pensa em música clássica, né? A gente costuma pensar em pessoas afetadas, e achei que não é o caso aqui. Muito, muito, muito legal, traz informações técnicas. Gente, eu não sei nada de música clássica, eu sou totalmente leiga. Eu li esse livro pensando que, eu leria uma vez e mandaria embora pro sebo, talvez. Mas eu gostei, eu vou segurar ele mais um pouquinho aqui comigo, porque foi muito legal a leitura. Mais um de não ficção que eu li, de filosofia, chama-se Pensar é Poder, de Washington Fernando dos Santos, publicação independente. Eu li pelo Kindle, é um livro que só está disponível no formato digital, e o Washington fez faculdade de filosofia junto comigo e acabou de publicar esse livro, que eu achei muito bacana. É um livro que perpassa a história da filosofia, mas é de um jeito muito panorâmico, sabe? É para quem nunca viu filosofia, não sabe nada e quer ter uma noção geralzinha. O Washington faz esse passeio bem legal. Para quem já é da área, é raso, vamos dizer assim, né? Mas faz parte da proposta, eu acho. Ele cumpriu bem a proposta. E o que eu mais gostei foi quando ele fala das áreas da filosofia: estética, ética, metafísica, lógica, e dá exemplos práticos das questões que permeiam essas áreas. Até já falei com o Washington, acho que vale a pena investir em mais escritos sobre isso, assim, de tornar a filosofia bem prática para as pessoas. Parabéns, Washington, pela publicação. E agora, 3 livros de ficção que eu finalizei em janeiro de 2025. Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, Jonathan Strange and Mr. Norrell e Feita para Mim. Eu vou começar por Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, de Cynthia Moscovitch, pela editora Record. Esse eu ganhei de presente da minha escrita misteriosa e foi lido para o desafio do Vitor Almeida, Geek Freak. O de janeiro, o tema era iluminação ou luminosidade, alguma coisa assim, a palavra-chave era essa, e tinha que pegar um livro cujo título remetesse à ideia de iluminação. Então eu peguei esse aqui, por causa do brilhante, né? É um livro de contos, a autora é gaúcha, e esse livro eu achei muito bem escrito, assim, eu não estava esperando gostar tanto. São contos simples, que trazem fragmentos da vida cotidiana dos personagens, mas eles têm um aspecto muito vívido, muito nítido, muito saboroso, sabe? Eu acho que a Cynthia Moscovitch, ela conseguiu trazer uma certa sinestesia para o texto dela. Você sente os aromas, você sente os sabores, você percebe a vivacidade de alguma coisa que os personagens estão olhando. Eu achei isso demais. E são contos bem variadinhos, muito legais, assim, dá pra ler rapidinho, vale a pena. Eu não sei se esse livro tá disponível facilmente. Acredito que em sebos vocês devem encontrar, tá? Mas eu acho que ele tá esgotado, se eu não me engano, ele tá esgotado. Esse aqui, favorito, gente, Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susanna Clark, pela editora Seguinte, tradução de José Antônio Arantes. Esse livro estava nos meus 40 livros de ficção para ler antes dos 40,
E foi presente da minha amiga Karina, ela me deu, acho que foi em algum aniversário meu, ela me enviou esse livro, é um grandão, livro de fantasia sobre magia. Quem me indicou foi a Ju Poggi, a Ju J. Plufts. Há algum tempo, quando eu encontrei ela na Flip, ela falou desse livro e eu fiquei com ele na cabeça. Gente, a Susanna Clarke é a autora do Piranesi, que eu tenho aqui em casa, mas ainda não li. Então ele é um livro muito peculiar. Eu sei que a autora tem essa fama, né, de fazer livros estranhos. Esse também é. Inclusive ele é um livro de ficção, mas que tem, deixa eu achar aqui pra vocês, tem algumas notas de rodapé que fazem parte da história. Você tem que ler junto. A história é a seguinte. O livro se passa na Inglaterra do século XIX, ali nas Guerras Napoleônicas. E existe uma sociedade de magos ingleses, que são caras de elite, são cavalheiros que estudam magia, história da magia. Eles têm lá uma biblioteca, tipo um clube, vai. É um clube de cavalheiros que gosta de estudar a história da magia. Só que nenhum deles pratica magia, porque a magia não existe mais na Inglaterra. É uma coisa mais vista como sendo da época medieval, e ninguém mais sabe fazer magia. Isso se perdeu. Só que surge um cara, que é esse Mr. Norrell, que diz que consegue fazer magia. Ele é um mago prático. E ele desafia esse clube e fala assim, ó, se eu praticar magia e vocês testemunharem, eu vou pedir para vocês fecharem esse clube. Ele tem essa coisa de ter o poder nas mãos dele, sabe? Mas ele é um cara mais velho, ele é muito recluso, tem uma biblioteca gigante de magia, história da magia. E a história vai se desenrolar a partir daí, porque na verdade o Mr. Norrell, ele quer retomar a magia na Inglaterra, ele quer que a magia ressurja. Depois o Jonathan Strange vai aparecer também, enfim, o título vai fazer sentido. Mas, gente, é uma história muito bem feita, bem escrita, que texto elegante, e aqui, com certeza, também é mérito do José Antônio Arantes, o tradutor. Texto elegante, assim, combina com a história que está sendo contada. É um livro lento, ele é mais lento do que a maioria que a gente está acostumado a ler. Então eu acho que ele não vai agradar a todo mundo, mas a mim agradou demais. Achei um livro sensacional, me fez mergulhar ali naquele mundo. Ele me proporcionou uma coisa que foi um certo arrepio, um estranhamento incômodo, que é raro os livros conseguirem fazer em mim, e esse conseguiu. Como eu disse, ele é um livro de fantasia, não de terror, mas tem horas aqui, tem cenas que são perturbadoras, parece que você tá num espelho invertido, né, numa realidade invertida através do espelho, ou então num pesadelo. Tem essa qualidade onírica às vezes. Toda a magia feita aqui, ela é meio nebulosa, meio insólita, sensacional essa construção de mundo, de personagens. Eu só gostaria que tivessem mais personagens mulheres, mas mesmo assim é um livro excelente. Tem uma série desse livro que tá no YouTube. Eu assisti o primeiro episódio, é bem feito e tal, é muito parecido com o livro, inclusive, mas eu parei de ver porque eu preferi ficar com o que tá na minha imaginação do que com o que tá na tela, sabe? Excelente, gente, eu amei esse livro. Quem gostar desse tipo de coisa, vai ler. E o último que eu finalizei em janeiro foi Feita para Mim, de Laila Sage, pela editora Paralela, com tradução de Dandara Morena. É um livro de romance bem, assim, bem bobo, gente. Meio country, assim, meio cowboy, se passa no interior dos Estados Unidos. E é uma moça que volta para a cidade natal dela, e lá ela se encontra com o melhor amigo do irmão dela, que é um cara meio sozinho no mundo, acaba sendo um pouquinho rabugento. Na verdade ele não é rabugento, é como se fosse na adolescência ele era uma pessoa mais revoltada. E aí eles vão se envolver e vai virar um romance que é exatamente o que você espera, sabe? Foi um dos livros que eu li no Kindle. No Kindle eu costumo ler coisas muito mais leves do que nos livros físicos. Pra quem quiser uma coisa bem levinha, bem bobinha, acho que pode ser uma boa pedida. Tá bom? Um beijo pra vocês, até os próximos vídeos e tchau!